Alô, meu caro internauta, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está aí, que todos os dias dá esse imenso prazer de ter a tua companhia, nos dando esses cliques, nos assistindo, ou seja, fazendo do Rondônia ao Vivo o site de maior audiência no estado de Rondônia. 6 milhões de acessos todos os meses, 13 anos de história, ou seja, não começou ontem, tem bagagem, tem história. E aqui tu sabe, né? Aconteceu, é fato, virou notícia. Nada de fake news, certo? E nós hoje, quinta-feira, 25 de abril, meu Deus do céu, já está acabando esse mês de abril. Já era, estão praticamente agora em maio, depois maio, junho, julho, aí pronto, no final do ano já é. Daqui a pouco 2020 está batendo nossa porta rapidinho, né? E hoje, nesta quinta-feira, ontem teve um negócio que eu achei muito interessante, infelizmente. Interessante ao mesmo tempo triste, né? Porque está falando de uma novela que não acaba e que a gente só vê sofrimento, que a gente vê exterminadores do futuro em ação. É questão do transporte escolar, é responsabilidade da Prefeitura de Porto Velho. Ontem teve uma reunião lá na Ponta do Abunã, aquele pessoal que fechou a BR lá e tudo e tal, teve uma reunião com os pais ontem, com o Ministério Público, com a Prefeitura de Porto Velho participando. Tem um relato de uma mãe ali que, pelo amor de Deus, gente, muito emocionante, como o jeito que ela falou com as autoridades lá, muito interessante. Está na nossa página, acessa que você vai ver e deixa a tua opinião, que eu acho muito importante também. Mas é aquilo que eu estava falando, são crianças que estão com o futuro condenado. Por isso que eu digo, quando vem me falar em meritocracia, eu falo, para com essa conversa. No Brasil, não temos como falar em meritocracia, jamais, certo? Quando eu vejo crianças que não terminaram o ano letivo do ano passado por falta de transporte, esse ano não está, continua do mesmo jeito. Então, meu negócio de meritocracia, para, que aqui não dá. Se fosse no Reino Unido, eu falaria, não, vamos conversar. Mas aqui, meu amigo, não dá pra gente brincar, não. E isso, claro, tudo isso é relacionado à política. Essas decisões são decisões políticas, meus amigos. Quem sofre somos nós, mas as decisões vêm da política. Quando você falar que eu não gosto de política, saiba de uma coisa. Você está falando que você não gosta das decisões que são tomadas em relação a você. Você só vai sofrer as consequências, certo? E por falar em política, eu estou aqui com uma pessoa que é o Adailton Fúria, deputado estadual, primeiro mandato na Assembleia. Eu quero saber que Adailton Fúria, sabe que o cara é furioso mesmo, gente? Isso é interessante saber, né? Porque Adailton Fúria, lá de Cacoal, está aí, está começando, está estreando, ou seja, está começando a ver como é que funciona o meandro do sistema legislativo aqui do estado de Rondônia. Vamos conversar um pouco com ele, o que ele tem a dizer, eu quero que ele se apresente, né? Adailton, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Obrigado, agradeço aqui a oportunidade de poder estar passando ao estado de Rondônia, e não somente a Rondônia, mas também ao mundo, porque hoje a internet dá condições para que esse programa possa, né, de fato, aí, correr o mundo todo. Então agradeço a oportunidade, falar um pouco da minha história, do que a gente pretende no início dessa carreira como deputado estadual. Acredito que o estado de Rondônia ganhou muito com a renovação que tivemos na Assembleia Legislativa, e tomara que essa renovação de fato, né, possa trazer à nossa comunidade benefícios aí para o futuro. Galera, uma coisa que a gente pode ter certeza, o homem fala bem, né? Adailton, antes de começar, você é deputado estadual, eleito por Cacoal, naquela região muita gente te conhece, mas eu tenho certeza também que no estado de Rondônia muita gente não te conhece, ou pelo menos não sabia quem era você. Sim. Agora, quem é Adailton Fúria? Na verdade, eu sou nascido na cidade de Cacoal, nasci em 1986, ali naquela cidade maravilhosa, a cidade que me deu várias oportunidades, e não é só a oportunidade da política. A cidade de Cacoal me deu oportunidades de poder, de fato, crescer na vida, né? Eu, aos 10 anos, eu vendia picolé na cidade de Cacoal. Com a separação dos meus pais, a minha família entrou numa situação bem complicada, e aí eu despertei que deveria, de fato, prosseguir a minha vida. E eu sempre tive sonhos, né? Como todos os jovens, a gente tem sonhos. Claro. Não tenho pai na política, não tenho mãe na política, irmãos, nada nesse sentido. E a gente veio crescendo. Ao longo de muitos anos, trabalhei com eventos na cidade de Cacoal, e através dos eventos a gente se tornou conhecido,
E a partir daí eu ingressei na política em 2012, quando saí candidato a vereador na cidade de Cacoal, tendo na época 1.238 votos. Na época que eu assumi o mandato como vereador, era jovem, tinha 25 anos, e na ocasião, por fato de Cacoal ser uma cidade muito evangélica, uma cidade que 90% ali é evangélica, e o fato dos eventos... Não sou evangélico, eu trabalhava com eventos. E aí, queira ou não queira, tem aquela podemos dizer assim, aquela rejeição sem te conhecer. Não tem aquela pessoa que te rejeita sem te conhecer? E aí eu tinha que superar essa rejeição. E o nosso trabalho começou. Como vereador, tomei posse no dia 1º de janeiro de 2013, iniciamos um trabalho diferenciado, principalmente voltado à saúde do município de Cacoal. Eu era o único vereador que ia de manhã, de tarde, de noite e de madrugada nos hospitais de Cacoal. Na ocasião, denunciei a chamada máfia do jaleco branco. O médico ganhava 25 mil reais por mês para atender a sociedade com respeito, dignidade e sequer olhava na cara dos pacientes. E de fato a gente conseguiu alterar muita coisa nessa situação dentro dos hospitais de Cacoal. Na ocasião também denunciamos a máfia do transporte escolar. Gastava-se em Cacoal mais de 5 milhões por ano com o transporte ineficiente. Ônibus que era submetido a sucatas, os empresários compravam esses ônibus e colocavam para transportar as crianças do município. Também foi, se colocamos contrário ao fechamento das escolas da zona rural. E aí chegamos ao ano de 2014, e lógico, com um trabalho sempre voltado em defesa da nossa comunidade. Foi quando eu gravei o ex-secretário de saúde do município de Cacoal relatando como funcionavam os esquemas de corrupção dentro da prefeitura de Cacoal. Aí veio a tão falada na região Operação Detalhes, que culminou na prisão de 8 vereadores, chefe de gabinete da prefeitura, empresários e desarticulou, desculpa que eu tô meio gripado, desarticulou um dos maiores esquemas de corrupção já existente na cidade de Cacoal. Em 2016 fui candidato a prefeito, faltando 3 dias das convenções, chegou o convite para que eu pudesse sair candidato a prefeito. Ali as pesquisas já me apontavam ser o vereador mais votado da história de Cacoal, diante do nosso posicionamento firme na tribuna, nosso posicionamento firme com relação aos demandos do executivo. E aí foi quando eu decidi sair candidato a prefeito contra uma das maiores lideranças políticas do estado de Rondônia, que era a deputada Glaucione. Vinha com apoio do governo do estado, vinha com apoio de 23 deputados estaduais, deputados federais e senadores. E eu tinha apenas ali 12 candidatos a vereador na minha coligação, a mulher tinha 100, só para você ter uma ideia. E aí a gente foi para a campanha de vereador e 15 dias das eleições nós já estávamos ali empatados nas pesquisas para prefeito de Cacoal. Foi quando o poder econômico, o poder político falou um pouco mais alto e também a questão da minha idade pesou muito, porque eu era jovem e diante desse contexto. Eu já vinha por 2 tentativas de ser prefeito de Cacoal. Ganhou as eleições, mesmo assim eu tive 12.879 votos, fiquei 2 anos fora da política, sem dar qualquer palpite, nada. Trabalhando porque com o que nesses 2 anos? Trabalhando com eventos, eu sempre trabalhei com eventos, né? E aí, nesse contexto, saí novamente candidato a deputado estadual e tive a grata satisfação de, dentro do município de Cacoal, ter 10.226 votos e no âmbito do estado de Rondônia eu tive 12.859 votos. Tá certo. Agora, Adeilson, esse Fúria vem da onde? O Fúria vem da empresa, que eu tinha de eventos. Fúria Fúria Força, né? Ah, Fúria Força. Fúria Força. Inclusive, o slogan do nosso mandato é a força de uma nova geração. Então, Fúria vem de força. E eu não consegui desvincular esse nome da minha imagem. Mas, graças a Deus, só tem um Fúria no estado de Rondônia, que sou eu. Tá certo. Adeilson, você agora começou na Assembleia. Quais são as tuas principais bandeiras, os teus principais projetos? Onde é que você quer focar o teu mandato? Olha, na verdade, nós temos muita coisa a discutir no estado de Rondônia. Nós temos uma situação que envergonha todos os rondonienses e envergonha mais ainda a classe política do estado de Rondônia, que é a situação do Hospital João Paulo II. A situação do Hospital João Paulo II me dá condições hoje de ter vergonha de ser político. Da mesma maneira que você acabou de citar agora a situação lá da Ponta do Abunã.
Eu teria vergonha de ser prefeito de uma capital como Porto Velho, sabendo que famílias carentes, colocadas e estando ali morando na ponta do estado de Rondônia, que detém e que precisa de escola, é o básico que uma prefeitura, é o básico que um estado, é o básico que o ente político do estado de Rondônia pode oferecer para aquelas famílias. Porque já está distante do grande centro, que é a capital e a cidade de referência. Aí, se você não tem condições para que os alunos possam ir à escola, qual a condição que você vai dar para que aquelas famílias mudem de vida? Essa é a pergunta que tem que se ficar. Da mesma maneira, e agora quero me colocar, porque é a minha responsabilidade, a situação do João Paulo, não só a minha responsabilidade como deputado estadual, mas a responsabilidade do governo do estado, a responsabilidade dos deputados federais que detêm de recursos para ajudar a mudar essa história. Nós tivemos um momento muito oportuno de ter transformado a situação do João Paulo, que foi a compensação das usinas. Aí fica a pergunta, aonde colocaram o dinheiro da compensação das usinas do estado de Rondônia? Porque lá no João Paulo não foi colocado, não. Eu morei aqui em Porto Velho no ano de 2000. Eu vendia cupuaçu na zona sul de Porto Velho. Morava no Jardim Eldorado. Morei 2 anos de favor com meus avós aqui na capital. O João Paulo II já existia. Os pacientes nos corredores já existiam. E a única coisa que mudou de lá para cá só foi a pintura das paredes. E os problemas que aumentaram. E os problemas aumentaram. A única coisa que nós temos hoje no João Paulo, que de fato faz com que aquela unidade funcione e ofereça o mínimo do mínimo de dignidade ao paciente que procura aquela instituição, são os nossos servidores públicos do Estado. Que hoje estão entrando em depressão, que hoje estão ficando mais doentes do que o paciente que procura o atendimento. Nós tivemos uma visita e levei à imprensa, inclusive o site de vocês de notícias esteve presente nessa nossa visita, e ali foi externado a real situação do hospital. É um cenário de guerra. A vigilância sanitária do estado de Rondônia estava no hospital para ver a situação dos ratos, mas não conseguiu enxergar a situação de sujeira do hospital. Agora nós temos as nossas responsabilidades. O Clemero tem a responsabilidade, porque hoje os médicos estão trabalhando em situação de calamidade. O representante dos enfermeiros do estado de Rondônia tem a responsabilidade, porque hoje os enfermeiros estão trabalhando em situação de calamidade. O Ministério Público tem uma parcela de responsabilidade, que é quem detém do poder de entrar com ações, até mesmo condições de fechar uma unidade daquela. E por aí vai. O que nós não podemos deixar é a coisa esfriar, coisa aquietar e fingir que o João Paulo simplesmente não existe. Nós tivemos agora um contato com o secretário de Estado da Saúde e nós demos um prazo na audiência pública para ele, que nós discutimos a situação dos hospitais do município, tudo em uma mega reunião, a situação dos hospitais do município e dos hospitais do Estado, aqui da capital Porto Velho. E os dados mostram que por falta do município de Porto Velho ter um hospital municipal, faz com que o João Paulo seja a porta de entrada para aquele cidadão que está com uma dor de cabeça, que vai lá na UPA e não tem atendimento, vai para o João Paulo, disputa vaga com aquele que tomou um tiro, que tomou uma facada, aquele do acidente. Deputado, então vira uma coisa só. Inclusive, o Fernando Máximo, que é o secretário estadual de saúde, esteve aqui e falou que o problema do João Paulo é Porto Velho. Porque, como você acabou de dizer... Diante dos dados, né? Superlota. Diante dos dados. Agora, existe uma ideia, que eu com certeza o senhor está a par, que querem transformar a antiga Assembleia num anexo do João Paulo. Isso, assim, particularmente, eu acho que é uma ideia, é aquele temporário que vai ficar para sempre. Então, eu não concordo. Eu já me externei, inclusive no dia que foi proposto pelo presidente da Assembleia, essa condição, eu já me manifestei contrário. O prédio não serviu nem para colocar os deputados. Vai ser doente? Aí vai colocar o doente. Essa é a pergunta. Não, e outra coisa, vai ser, começa, vai ficando. Vai ficando e fica 20 anos, 30 anos. Exato. O que nós precisamos é o quê? Inclusive o Fernando Máximo fez agora o levantamento dos hospitais particulares dentro da capital,
Para quê? Para que possa estar alocando os pacientes dentro dos hospitais particulares, tirando da garagem, tirando do corredor, buscando uma alternativa, porque hoje o Estado tem condições financeiras. O Estado é o pai rico. O Estado é o pai rico dos municípios. Então, ainda mais que o Hospital João Paulo é estadual, o que não pode é ficar lá no corredor, tomando sol, chuva, como a gente viu. Nós precisamos dar o mínimo de dignidade para os pacientes que procuram aquela instituição. Porque hoje, a coisa mais importante que nós temos é a saúde nossa e da nossa família. Imagine você que está na sua casa nos assistindo agora, deixar um filho, uma mãe, um pai, dentro do João Paulo II nas condições que está lá. Pensa você, sabendo que vai entrar, mas que talvez não saia de lá de dentro. Pode pegar uma infecção. A situação de sujeira do hospital, ela é muito grande. Eu entrei dentro da sala vermelha do Hospital João Paulo II. Aquilo é uma loucura. É uma loucura, é paciente em cima de paciente. Numa sala vermelha, onde que tinha que ter um silêncio absoluto, o ar-condicionado não estava dando conta de gelar. O ambiente estava a janela aberta para sair um cheiro forte dentro da sala vermelha. Então são situações que nós não desejamos nem para o nosso pior inimigo, uma situação daquela do João Paulo. Então precisa buscar uma alternativa. E o Estado precisa eleger prioridades. Eu acho que a alternativa é o euro, né? A questão do euro. As obras começaram e pararam, foram embargadas. Infelizmente, hoje, inclusive eu tenho um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa justamente com relação a essas situações. O que acontece no estado de Rondônia? O nome desse projeto se chama Performance Bond. É um projeto americano que cria um seguro na hora da licitação das obras públicas no âmbito do estado de Rondônia. Sabe por quê? O que acontece hoje? Vai se construir um hospital. Demora-se, o hospital tem um prazo contratual de ser entregue em 4 anos. Demora 20 anos para ser entregue. A obra começa lá com, exemplo, 10 milhões, finaliza com 100. Quem perde com isso é o cidadão, que além de pagar esses 90 milhões a mais, ainda tem que esperar por 30 anos. Eu tenho a obrigação de fiscalizar como deputado estadual. Tenho. Mas eu não tenho a obrigação de ressarcir o cofre público desse dinheiro que foi desperdiçado e desviado, da corrupção, da demora. Porque a demora em as obras do Estado em qualquer lugar do país, ele está atrelado à corrupção. Está atrelado à corrupção. Diante desse contexto, esse projeto obriga a se contratar um seguro para garantir que a obra seja entregue no prazo contratual e também não haja, caso havendo qualquer indício de irregularidade e desvio de dinheiro público, a seguradora tem que arcar com o prejuízo do Estado. A obra não para, porque um exemplo... A obra não para. É o próprio espaço alternativo aqui em Porto Velho, que ficou parado durante muito tempo por causa de um problema com o Tribunal de Contas, que fez um estudo, enfim, levantou que tinha alguns desvios ali. A obra parou. Eu acho que a obra tem que continuar, meu amigo. Tem que continuar. Une a empresa, mas a obra não pode parar. Mas o que acontece? A empresa, quando a maioria dessas empresas é a famosa empresa de maleta. O camarada ganha licitação, passa para outro. Então, são situações que essa parte do seguro, a seguradora vai ter também cautela em fiscalizar, sabendo que ela vai devolver o dinheiro. Vamos fazer aqui uma simulação bem objetiva. Imagine se o governo do estado tivesse o governador e os deputados estaduais tivesse que devolver o dinheiro da corrupção nas obras do estado. Você ia ver barraca do governo do estado na porta das obras e da Assembleia Legislativa. Mas hoje nós não temos a obrigação de devolver o dinheiro que é desviado por essas empresas. Nós não temos. E aí, nesse sentido, a gente cabe a fiscalização e diante do reconhecimento que houve ali o desvio de dinheiro público, essas empresas desaparecem porque elas não existem só na maleta. Então são situações que esse projeto tende a ajudar muito aqui no âmbito do estado de Rondônia. Tá certo. Deputado, o senhor falou em governo do estado, que é o primo rico, mas... Pai rico. Pai rico, perdão. É o pai rico, não é o primo, é o pai. A questão é a seguinte, deputado.
estão com os pedidos de impeachment do governador do estado. Como é que está isso na Assembleia Legislativa? Então, porque a população também está meio assim, o que está acontecendo, né? É uma pergunta bem colocada. Até a gente, quando tivemos ciência da informação de ser protocolado na Assembleia um pedido de impeachment do governador, a gente tomou um susto também. Mas o que está acontecendo? Criaram-se no mandato passado uma emenda à Constituição do Estado, obrigando que todos os diretores de autarquia passem por uma sabatina, como é feito no Senado e na Câmara Federal. Inovaram no estado de Rondônia. Quando foi agora, na atual gestão do governador, o governador nomeou esses diretores sem passar pela sabatina na Assembleia Legislativa. E aí um advogado, que eu não conheço, lá da região de Vilhena, pegou essa situação e montou um processo de impeachment, montou um processo solicitando o impeachment do governador com bases no quê? No descumprimento de preceito constitucional estadual. Protocolou na Assembleia Legislativa. A Assembleia ela tem um prazo para ser lido. Ela deveria ter feito o quê? Diante desse contexto, não ter recebido. Se a Assembleia não quisesse receber, ele ia no balcão protocolar e não receberia ali o impeachment. Mas já que recebeu, a mesa diretora da Assembleia Legislativa é obrigada a ler o pedido de impeachment, como foi feito na data de ontem. Agora será encaminhado à CCJ. A CCJ irá verificar a situação de legalidade, se é constitucional o pedido de impeachment do governador, e a partir daí passa a tramitar na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. O governador já manifestou interesse em exonerar os presidentes de autarquias no Estado de Rondônia e submetê-los à apreciação da Assembleia Legislativa. Eu não posso falar pela Assembleia, eu posso falar por mim. Eu não vejo qualquer ilegalidade no ato e qualquer ato doloso por parte do governador por ter nomeado. Eu não vejo. Não vejo um ato doloso, ele não agiu com dolo. Eu acredito que houve ali um descumprimento, né, e que pode ser sanado a partir do momento que você exonera aqueles diretores e submete os mesmos diretores à apreciação da Assembleia Legislativa. Eu acho que não tem dificuldade. Se o camarada está lá, exemplo, no Detran, que é o mais citado hoje, se o camarada está lá no Detran, é um técnico, tem condições e preparo para conduzir o Detran, por que a Assembleia Legislativa iria rejeitar o nome desse cidadão, se ele preenche os requisitos para fazer a direção do Detran? Está havendo uns ataques por parte de alguns membros da própria instituição do Detran, o sindicato do Detran, levando-se que os deputados querem cargos. Eu quero deixar bem claro que eu não fui eleito prometendo cargo para ninguém lá na minha cidade. O que eu prometi lá era fazer um trabalho diferenciado em prol da nossa comunidade. Como nós iremos fazer e questionar. E questionar justamente a situação do Detran. O Detran parece que todo mundo quer, né? Eu gostaria que esses servidores do Detran, que está dizendo que os deputados querem cargos, primeiro, que eles nomeiem os deputados que querem cargos lá no Detran. Segundo, que eles utilizem dessa mesma forma quanto sindicato para reivindicar também os interesses da nossa população. Você sabe por quê? O Detran do estado de Rondônia é o que tem as taxas mais caras do Brasil. Aí eu vou fazer uma pergunta para o nosso telespectador que está nos assistindo agora. O que justifica pagar tão caro em imposto sobre veículo no estado de Rondônia? O que tem em Rondônia de diferente do Paraná, do Mato Grosso? No estado de Rondônia, nós não temos uma rodovia estadual duplicada. Você vai para a área rural, as estradas vicinais, elas estão todas detonadas. Você vai para as estradas do estado, as estradas praticamente acabaram. Aí eu te pergunto, o que justifica pagar tão caro? Nós pagamos mais caro do que o Acre, do que o Mato Grosso, do que qualquer estado da federação. Então são situações que eu aproveito a oportunidade para cobrar também do Detran
e dos nossos servidores competentes do Detran, eu não tiro a competência de nenhum deles, que são competentes e atendem bem a nossa comunidade, que nos ajude a brigar para que as taxas do Detran venham a reduzir os valores. Para você ter uma ideia, o Detran parcela o IPVA do seu veículo. Sabe como que é o parcelamento? Você tem que, se você vai parcelar em 3 vezes, você parcela antes que o documento seja rodado. É a mesma coisa de você ir lá numa loja de imóveis aqui da capital do estado, comprar uma geladeira parcelada em 10 vezes e o proprietário dizer assim, olha, a compra está efetuada, mas eu vou entregar a geladeira só no final da última parcela. Nos outros estados é possível você rodar o documento e parcelar. No estado de Rondônia, não. No estado de Rondônia você tem que pagar, você parcela antes, paga, quando você terminar de pagar, roda o documento. Então nós queremos que tenha também essa mesma vontade, que o Detran funcione com pessoas técnicas, que essa mesma vontade se resuma a que o Detran tenha taxas que os nossos contribuintes possam pagar. Porque hoje está inviabilizando que vários veículos de Rondônia tenham suas documentações em dias. Porque hoje, se você tem uma motocicleta que custa R$2.000, se você deixar atrasar 1 ano de imposto e for fazer a transferência dela, você vai perder quase o valor da motocicleta. Então são situações que a gente precisa mudar no estado de Rondônia. Agora, deputado, já houve o início dessa tentativa de mudança, tanto que houve uma lei que foi aprovada em relação ao IPVA pela Assembleia, não é? Eu não era deputado. Não era, mas... Eu desconheço, não sei te falar, porque eu não era deputado e fica complicado eu falar de algo que eu desconheço, né? Eu conheço a realidade de hoje, que nós estamos... O sufoco de hoje, né? O sufoco de hoje. Vai pagar um imposto no carro do estado de Rondônia, você toma um susto. É muito caro. Muito caro e você não tem o retorno desse imposto. E você não tem o retorno, justamente porque se você andasse nas rodovias duplicada, como é no estado do Mato Grosso, você até fala assim, o meu dinheiro está sendo bem investido. Né? Mas de fato não está. A realidade é essa. Basta dar uma volta, não só em Porto Velho, mas em qualquer cidade do estado de Rondônia, que você verá que o dinheiro não está sendo bem aplicado. Tá certo. Deputado, infelizmente hoje a gente tinha muita coisa para conversar. Eu peço desculpas que eu estou gripado, eu estou aqui doido para tossir. Peço desculpas aos nossos telespectadores aí nesse sentido. Deputado, sei que o senhor é novo na Assembleia, mas o senhor não é novo como parlamentar, ok? Como é que o senhor está avaliando esse governo Marcos Rocha? Olha, eu estou avaliando que o governo, um governo que está começando, né? No começo, ele tem muitos acertos e também tem muitos erros. Da mesma forma que eu faço uma autoavaliação do meu mandato como deputado. Acerto e erro. Isso é natural. É o ser humano. É o ser humano. Até que as coisas possam ingressar, né? Está funcionando de acordo com que os nossos rondonienses queiram e que a gente também, enquanto Assembleia Legislativa, queira, vai demorar um pouco de tempo. Então nós estamos na torcida que o governo dê certo. Por quê? Nós estamos todo mundo no mesmo barco. Não tem outro barco. Eu não moro no Mato Grosso, eu não moro no Acre, não moro no Amazonas. Então não posso torcer para que as coisas deem errado dentro do estado de Rondônia, que o governo vá mal. Porque se o governo for mal, eu, quanto deputado, vou pior ainda, porque eu tenho o dever de fiscalizar. Então nós queremos que as coisas funcionem, que o nosso secretariado, de fato, faça com que a máquina do Estado funcione. E nós, quanto Assembleia Legislativa, só queremos que as coisas possam caminhar. E eu quero dirigir a mim, como deputado estadual. Eu quero que as coisas funcionem de acordo, que o cidadão tenha o benefício lá no João Paulo, que a fila de cirurgias no hospital de base diminua, que de fato as nossas estradas sejam bem conservadas, possam ter um recapeamento, tapa-buraco. Nós queremos que as taxas do Detran diminuam. Eu quero até mesmo, é um projeto de lei que eu apresentei na Assembleia Legislativa, que o custo, quando você pega o paciente, porque o Estado pega o paciente lá em Cacoal, um exemplo, e traz aqui para a capital. Esse paciente vem a óbito aqui. O que acontece hoje? O Estado liga para a família e fala assim, olha, vem aqui buscar o corpo. O translado de um paciente da capital até o interior de Rondônia, ele custa no mínimo R$5.000. E a família que não tem condições de pagar? Como que fica? Deixa aqui? Enterra como indigente? Bota dentro de um saco preto?
Isso é o mínimo que o Estado pode oferecer para o cidadão. E, infelizmente, não está oferecendo. E eu não estou atrelando a culpa à atual gestão, não, gente. Não é isso, não. São de governos passados que não praticam o mínimo de dignidade ao nosso povo. Então, são situações que nós estamos todo mundo no mesmo barco. É eu no barco, é o nosso apresentador aqui no barco, é todo mundo. Não tem plano B, não. Não tem plano B, tem que dar certo. O governo tem que dar certo, nós estamos torcendo que o governo dê certo. Sabemos que tem muito erro? Tem muito erro. Governador, vamos acertar, vamos corrigir, vamos ouvir os deputados lá do interior, vamos ouvir os deputados aqui. Da comunidade. Nós estamos todo dia com a comunidade. Então nós sabemos, de fato, eu sou contra o quê? Eu sou contra que o governo vai ouvir deputado para dar cargos. Eu não concordo com isso. Eu não fui eleito em virtude de cargos. E quem foi eleito em virtude de cargos está com o seu mandato fardado ao fracasso. Mas o senhor já teve oferta de cargos? Não. Não, né? Não, nada disso. Parte do governo, nada de cargos. Nós temos, a Assembleia Legislativa, cada gabinete tem os seus cargos, né? Então, diante desse contexto, nós queremos que dê certo. Estamos torcendo que, de fato, o governo se alinhe, né, dentro do estado de Rondônia e que o nosso cidadão tenha os seus benefícios aí, né, atendidos, que é isso que nós queremos. Vamos dar voz aqui ao nosso internauta. Sim, sim. João Vitor Muniz, Luiz Carlos Pereira, estão aqui de olho na gente. Valeu, gente. Obrigadão, hein? O Marcos Alves... Se criticar, pode ler também, não tem problema. Marcos Alves, foi bem votado em Cacoal. Certo, um abraço, Marcos. O Luiz Carlos Pereira, na área, comandante, vamos apoiar a União Cacoalense, deputado. Tá certo, Luiz Carlos, um abraço para você. O Jefferson Silva, boa, meu deputado. Tá certo, um abraço, Jefferson. O Danilo Fontana, deputado, bom dia. Diz aí, qual é essa história da cassação do mandato deste governador de Rondônia? Ele acabou de explicar, foi, deputado? Sim. Então, o Danilo, está respondida a tua pergunta. Um abraço para você, obrigado pela audiência. O Sosterne Silva, parabéns, deputado, pela atuação. Um abraço, Sosterne. Com relação ao João Paulo II, o Danilo voltou aqui e falou: fizeram de conta que não viram nada neste hospital João Paulo. Tá certo, Danilo, um abraço. Rogério Barbosa, deputado Fúria, interceda pela RO 010 e a 493. Está um verdadeiro abandono. E a lei de passos, você faz a diferença. Parabéns, deputado. Deputada, com certeza já tem um pedido para o senhor que é mexer com a BR, com a RO 010 e a 4, as duas, né? 493. A 010 é uma situação do desvio da BR-364, né, que a ponte estava caindo, passou 3 anos, o DENIT não conseguiu arrumar a ponte. E aí, quando ela teve a iminência de cair, eles trancaram a BR e fizeram um desvio pela 010 e detonaram a rodovia do estado. Na época, o governo fez uma parceria que o DENIT ia recuperar. Já tem mais de 90 dias que o DENIT não recupera. Vários acidentes já aconteceram, a estrada está detonada. Agora, nós estivemos no DENIT e o superintendente aqui em Porto Velho garantiu que no prazo de 30 dias irá resolver a situação da 010. Só que isso ele também falou há 30 dias atrás. Só que agora a desculpa é o quê? Tá chovendo muito, vai jogar o material, vai estragar o material. Então tá bom, nós estamos aí com paciência, os usuários da 010, né, com paciência, aguardando o período da chuva para que de fato possa ser recuperado. Mas a situação ali é de calamidade mesmo. E a 493? Já a questão da 493 aí já é com relação ao Estado. Ela não pegou, né, qualquer tipo de situação do DENIT. É o Estado através do DR. Acontece que a compra de massa asfáltica e a compra de insumos para que as nossas usinas do Estado possam funcionar ainda não aconteceram. Por isso que eu estou falando para você, já vai fazer 100 dias de governo, Marcos Rocha, mas o DR até agora não conseguiu licitar os insumos para fazer a massa asfáltica para resolver todas essas situações. Então nós estamos na paciência, né? Aquilo que eu falei, nós estamos todo mundo no mesmo barco. O cidadão sofre, me cobra como deputado, eu cobro o governo e está todo mundo enrolado. Estamos todos naquela situação, esperar para ver, né? Esperar para ver. Tá certo. Deputado, infelizmente o tempo nosso se esgotou praticamente. Deixo o senhor agora para fazer as considerações finais. Quero aqui agradecer, né, a empresa por ceder esse espaço, para a gente estar podendo falar um pouco, pedir desculpas aos nossos internautas, que eu tomei aquela tosse chata, não tem? Tô ruim para falar,
mas com certeza nós iremos, com a permissão, voltar em um novo momento para falar de vários assuntos que impactam diretamente na vida dos nossos rondonienses. Peço que vocês também nos acompanhem no Facebook, é Deputado Fúria, siga a nossa página, acompanhe um pouco do nosso trabalho na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, e nós estamos aí para fazer a diferença. Lógico, não depende só de mim como deputado estadual, depende de todos nós, no contexto geral. Mas pode ter certeza que nós temos tudo para fazer a diferença pelo nosso estado. Agradecer ao meu município, ao município de Cacoal, por mais que eu sou deputado do estado de Rondônia, mas eu não posso esquecer da minha cidade de origem, é quem me deu a oportunidade hoje de ser deputado estadual. Eu tive em Cacoal mais de 10 mil votos. Se não fosse Cacoal, eu não era deputado estadual. Então nós temos um olhar diferenciado. Brigamos pelas questões do estado, mas sem esquecer das nossas origens e da nossa base, que é Cacoal e toda a região ali da Grande Cacoal. Fica aqui os nossos agradecimentos, obrigado mais uma vez. E chegando o convite para nós estamos aqui novamente. Tá certo, deputado. Obrigadão. Obrigado. A casa está de portas abertas, tá bom? Obrigado. E você que ficou aí, mais uma vez eu te agradeço. Peço para acessar sempre o rondoniaovivo.com, aquele site que te deixa, é claro, atualizadíssimo do que está acontecendo em Rondônia, em Porto Velho, no Brasil e no mundo. Tá bom? Um abraço, muita paz, muita saúde e amanhã estaremos aqui de volta com certeza. Até mais.